doutora Nívia já está online. Cheguei. Marijara, Primeiramente, eu a gostaria. Nívia é a palestrante de hoje, ela é speaker da Invisalign, da Align. Ela é daqui de Uberlândia, ela é uma parceira aqui da Cedro. E, assim, Nívia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui ajudando a gente a aprender um pouquinho mais sobre esse processo, igual a Marijara estava falando, esse processo de reabilitação com a ferramenta do alinhador. Né? Então, você, que é uma expert em Invisalign, vai poder passar para a gente aqui como é usar o Invisalign, né? E eu tenho anotado aqui algumas coisas do que o pessoal gostou. Eu acho que eu até te mandei para você já ter uma ideia, ó. Querendo saber como que foi sua jornada, como que é a sua jornada no consultório, ou seja, como é que são seus processos. Querem Sei. saber as vantagens em trabalhar com a Invisalign, quais são os diferenciais em ser um Invisalign Doctor, quais são os preços, como se faz para credenciar, quais as ferramentas que tem do Invisalign para encantar paciente, e mais ou menos isso. E eu sei que você vai trazer um caso bem interessante de planejamento com tomografia. Então, em cima disso tudo aí, mais esses direcionamentos aqui que os próprios ortodontistas foram mandando para a gente, sabendo que tem pessoas que não trabalham ainda com alinhador, que pessoas que trabalham com alinhador e a maioria que trabalham com uma empresa só. Então, o desafio seu hoje é apresentar a Line e por que que eles têm que ser Invisalign Doctor. Muito Certo. bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Obrigada. Estou até abrindo aqui. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa que eu estava no consultório atendendo, né? Os pacientes ficam encantados com essa tecnologia e eu tenho que mostrar para eles essa tecnologia, e o meu paciente, ele chegou atrasado aqui e acabou me atrasando, por isso que eu entrei agora, mas entrei a tempo, graças a Deus, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite, né, ô Jefferson, por essa confiança, né, no meu trabalho, confiança aí para estar compartilhando aqui conhecimento, né, com grandes profissionais. Eu me sinto honrada, né, e vou compartilhando um pouco aqui com vocês um pouco da minha história. Fiz pós-graduação também em odontologia hospitalar, né, hospitalar no Hospital Albert Einstein, né, em São Paulo. Fiquei lá uma jornada, cursos de atualizações na área de ortodontia, fui me encantando cada vez mais com a ortodontia, né, com a parte de DTM, de cirurgia ortognática. Pensei uma época fazer o bucomaxilo para pensar na cirurgia ortognática, mas vi que minha paixão mesmo era a ortodontia. Fiz curso de toxina botulínica, né, pensando na parte de bruxismo, na época, já faz um tempo. Credenciamento na ortodontia digital Invisalign, e quando eu me credenciei, eu realmente apaixonei mais ainda por essa ortodontia digital. Eu já era apaixonada pela ortodontia convencional, aí que eu me apaixonei pela ortodontia digital. Fiz vários cursos, não parei, então eu fiz 10 cursos de ortodontia digital, fui empenhando, falei, gente, eu quero entender um pouco mais essa técnica, eu quero entender se isso funciona mesmo ou se isso não funciona, e enfiei de cabeça realmente e não parei. Isso em 2018 eu comecei a estudar essa ortodontia digital, em 2019 eu me credenciei e não parei nunca mais, né? Então eu comecei a estudar e veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, aí que a gente tinha aquele tanto de curso, congresso internacional digital, já tinha feito alguns congressos e, né, mais na ortodontia convencional, enfiei de cabeça realmente para me aperfeiçoar mais, né? E aí, com isso, já produzindo, né, eu comprei o iTero, então não comprei o iTero só por comprar, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma conta aí, cada um com a sua realidade, né? A importância de pensar em comprar o iTero, porque muitas vezes as pessoas pensam, compensa, não compensa, então cada um tem que encaixar a sua realidade. Eu vi a necessidade, né, de tantos anos de profissão que eu já tinha, eu vi a necessidade de realmente fazer algo diferente.
porque eu não tinha feito ainda o investimento na odontologia, porque eu não tinha condições financeiras. Então, vim realmente de uma família muito humilde, muito pobre, que eu não conseguia realmente ter um investimento tão alto desse. Mas enfrentei porque eu já tinha uma rotatividade à procura dos pacientes, né? Realmente procurando ali a ortodontia digital. Então, resolvi arriscar pela primeira vez, e aquele frio na barriga, né, gente? Que eu acho que acho que todo mundo tem, né? Então foi o frio na barriga, aquela indecisão, mas eu falei, olha, chegou o momento, né? Então eu já tinha 10 anos, né, de formada, então eu pensei, agora chegou o momento, eu preciso realmente fazer acontecer, né? Tinha 11 anos já. Então, eu preciso fazer acontecer. E aí, comprei o Aitero. E com isso, comecei a me apaixonar mais pelas ferramentas digitais. O Jefferson me ajudou. O meu primeiro escaneamento, na verdade, foi na Cedro. Então, eu fiz escaneamento na minha boca lá na Cedro, né? Então, me apaixonei ali com aquele scanner. E quando eu comprei o scanner, o Jefferson me ajudou muito nas questões das ferramentas também, porque ele já estava expert, né, o Jefferson? Então, ele me ajudou nessa jornada aí e eu não parei. E aí eu fui fazendo, produzindo bastante e virou a chave mesmo, gente. Aí eu fui, já sou reconhecida 15 vezes, né, como Top Doctor Platinum e Platinum Elite, então eu mantenho sempre essa constância, né, do Platinum Elite ultimamente. Então, eu falo que cada um tem que saber a sua jornada, a sua história, o que é bom para você, né? Quais metas você quer atingir, qual o seu ticket médio, o que que você quer realmente ter qualidade de vida ou não quer ou quer vender mais. Isso você tem que pensar realmente o que se encaixa para o seu negócio. Para o meu negócio, realmente, essa constância. Tanto é que a Invisalign veio, né, vendo todos os meus casos, as finalizações dos meus casos, veio e me chamou para ser speaker, e uma das coisas que chamou a atenção deles é manter essa constância com o ticket médio mais alto, né? E como que eu conseguia manter essa constância e entregar esses resultados para os meus pacientes. Então, eu sou aí speaker da Align, hoje atual, e sou afiliada, fundadora também da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e Fluxo Digital na Odontologia. E aí, eu trago para vocês hoje, gente, a gente pensar aí a ortodontia analógica e a ortodontia digital, né? O que realmente mudou na minha vida, o que realmente me fez pensar em largar a ortodontia analógica em 2019. Então, a partir de 2019, eu larguei a ortodontia analógica. E aí foi realmente um encantamento com a ortodontia digital, porque eu comecei a estudar profundamente o que realmente é ortodontia. Eu me tornei, me considero e vejo que todos os meus colegas também se consideram, todos os colegas que eu converso da ortodontia digital, da Invisalign, né, na parte da Invisalign, falam: me tornei melhor ortodontista do que na ortodontia analógica, que a gente, querendo ou não, a gente ainda trabalhava um pouco mais no escuro, a gente não tinha realmente a visão ali da ação e reação, né? Então, hoje a gente consegue ver um pouco mais o que pode acontecer de reação, travar aquela reação, tentar realmente ver como que a gente vai planejar melhor aquele caso, como que a gente vai sequenciar aqueles movimentos, coisas que a gente não conseguia na na ortodontia analógica, a gente consegue na ortodontia digital. Ô, Nívia, Certo. até para validar a sua fala e para não ficar parecendo que é uma fala de uma speaker de uma empresa. Eu fiz essa pesquisa com os colegas da Cedro que migraram do analógico para o digital, e migrar para o digital é migrar 100%, é escanear 100% dos pacientes, e lá na clínica eu costumo dizer que eu consegui uma façanha na radiologia, sabe, Nível? Eu nunca imprimi um modelo de estudo para ortodontista. Todos os ortodontistas que trabalham com a clínica trabalham com o modelo digital. Olha. E 100% dos dentistas que eu converso que estão escaneando os pacientes confirmam o que você falou.
se sentem mais empoderados e têm certeza que estão entregando um resultado final melhor e com maior longevidade. Então, todo ortodontista que trabalha comigo e me dá a oportunidade de conversar comigo sobre ortodontia e escaneamento, eu falo: se você não está escaneando seu paciente, 100% dos seus pacientes, você está ficando para trás. Porque, inclusive, hoje você vai falar do Aitero, eu fui o primeiro de Minas a comprar o Aitero, como clínica de radiologia, não como dentista. Então, eu apostei no Aitero lá atrás, tinha 6 meses de lançamento. Então, assim, já são milhares de casos realizados. E hoje eu tenho 2, né? Um para ajudar o colega ortodontista que não tem. Então, muitos radiologistas me perguntaram, queriam saber um pouco mais sobre o Aitero. Eu falei, ó, assiste a palestra de terça-feira, que fora a speaker da Line, nós vamos bater um papo também sobre o Aitero. Então, só para você continuar, eu estou validando essa fala sua, que não é fala de representante de empresa, não é fala de speaker, é verdade. Não é porque eu fui aceitar ser speaker só agora, no final do ano passado, né? Então, eles viviam atrás de mim, né, para a questão de fazer os meus cursos, de dar aula, de Eu empenhar. lembro de você falar. E eu falei, gente, eu não tenho esse tempo, eu não posso pegar isso para mim, porque já que eu quero pegar para fazer bem feito, né? Então eu falava, não, não, não. Então, assim, mesmo batendo de frente com a empresa, porque eu bati várias vezes de frente com algumas questões para melhorar. Então, eu nunca fui essa de fala de comprar, né? E ser comprada pela empresa. Pelo contrário, porque tanto é que eu faço Platinum Elite, que né, é um avanço aqui para nossa região, mas eu nunca fui aquela alucinada de pensar, não, vou bater Emerald, vou vender a preço de custo, tô nem aí, eu quero vender, né, e ajudar a empresa, que eu vou estar ajudando só a empresa e não vou estar ajudando a minha qualidade de vida, né? E esse ego nunca subiu na minha cabeça. Então, esse ego de pensar, você Emerald para ostentar, ou por ter ego, que eu tenho Emerald, ou por... Os TMs, né, os gerentes regionais, ficavam até bravos comigo, porque eu falava a verdade. Então, eu sempre falo, não, não vou cair nessa, eu sei o que eu quero para minha vida. Então, o momento que eu achar o correto, que seja isso que faz sentido para minha vida, eu vou fazer. Então, muitas vezes eles ficavam nervosos comigo, Jefferson. Então, para você ver, eu acho que o mundo dá voltas, né? Porque eu nunca fui comprada pela empresa, mas eles viram, assim, além dos meus casos, eles viram a seriedade que eu levava, né? E que eu pesava mesmo o equilíbrio para minha vida, porque não adianta eu ficar louca e só representar a empresa se eu não conseguisse cuidar da minha própria vida, né? Então, É a isso aí... qualidade, né? A qualidade. Mas eu vi um modelo de negócio, né? Então, eu acho que cada um tem que usar a sua inteligência, usar a sua expertise e pensar assim, tá, o que eu posso fazer de melhor para mim e para minha família? Como que eu posso melhorar isso? Eu posso aumentar meu ticket médio, porque agora eu mexo com ortodontia digital, eu tenho uma experiência melhor para o meu paciente, eu posso proporcionar essa experiência melhor para o meu paciente, não para sair adoidada e vendendo Invisalign só por vender, não. Eu posso ajudar a realmente transformar a vida do meu paciente, vai fazer sentido. Então, isso eu vi uma oportunidade muito grande. Por quê? Os meus pacientes da ortodontia analógica, os adultos, não queriam colocar metal na boca e pronto, acabou. Por mais que eu apresentasse, eu mexi muito com aqueles aparelhos estéticos, safira, porcelana, por mais que eu apresentasse o safira, porcelana, eles não queriam saber de metal passando entre os brackets ali, né? Mesmo um fiozinho mais branquinho, que não dava, que dava era problema para nós ortodontistas. Então, assim, aquilo ali estava desmotivando até eu, porque assim, nem eu queria colocar na minha boca, por que eu ia oferecer para os outros, né? Então, assim, o que eu não queria
para mim, para o meu marido, para o meu filho, por que eu vou oferecer para os meus pacientes? Foi aí que eu virei a chave. Eu falei, espera aí, hoje eu quero proporcionar para os meus pacientes o que tem de mais confortável, o que tem mais de estético, mais tecnológico, com mais precisão, mais previsão. Então, a gente tentar abordar. Só que aí eu tive que começar a fazer a leitura do que realmente era a empresa, do que realmente funcionava, porque a empresa faz o marketing dela, e o que realmente funcionava para nós como dentistas, ortodontistas. Então, fui bem resistente a isso. Então, não era lavada, fazer uma lavagem, né, na minha cabeça, uma lavagem cerebral ali, e falar assim, não, funciona tudo. Não, eu queria entender o que funcionava realmente e o que não funcionava. Foi aí o ponto que eu peguei e fiz essa transformação, né? E comecei minha caminhada. E com isso, eu vi que o mundo virou digital, gente. Então, a gente tem que abrir a mente. Não tem como mais eu ficar lá no passado, né, e ficar pensando com a cabeça que eu tinha quando eu me formei há 15 anos atrás, né? Eu tinha que pensar que o mundo evoluiu, que as pessoas estão mais digitais, que as questões estão... As pessoas hoje não vai nem em banco mais, é tudo resolvido ali pelo aplicativo, né? A grande... a porcentagem de pessoas resolve tudo ali no seu aplicativo, tudo no meio digital. E por que eu ainda iria realmente entregar para o meu paciente o analógico? Por que ainda eu iria bater na tecla que o meu paciente tinha que usar o analógico, né? Que são os brackets. Por que eu não ia migrar para o mundo também digital e fazer realmente essa transformação, né, na vida dos meus pacientes, interagir mais, e foi aonde que eu comecei a fazer essa conexão com as pessoas, então me conectar mais, virar mais digital mesmo, né, abrir o marketing, que eu era super resistente também a marketing, e falei, não, o marketing já está para o digital, eu preciso entender como que funciona isso. Não sou expert em marketing, mas eu acho que eu não paro, né? Eu mesmo talvez muitas vezes não vendo o resultado que eu gostaria de ter, eu acho que o importante é a gente ir testando e tentando melhorar todos os dias. Eu acho que quando eu entrei na reunião, o Jefferson estava falando sobre isso, né? Que a gente realmente fazer acontecer, tá? Que não tem como mais, a gente tem que fazer algo, né? Então, foi isso que eu fiz, eu comecei a mudar e me conectar com o meu público. E aí eu comecei a me perguntar, como que eu gostaria de ser atendido? Então, eu pergunto para vocês, como vocês gostariam de ser realmente atendidos? E aí, foi onde que eu comecei a me questionar, que experiência que eu posso proporcionar para o meu paciente? Né? Como que eu posso proporcionar uma melhor experiência, um encantamento para o meu paciente? Comecei a mudar toda a minha forma de atender, a forma realmente de captar esse paciente. E aí, com isso, eu gostaria de ser atendido realmente com tecnologia, Eunívia, né? Então, eu gostaria de saber que o meu tratamento está sendo realizado com tecnologia. Como eu já escutei de vários pacientes aqui, eu acredito mais na tecnologia, doutora, do que em vocês, seres humanos. Então, por isso que eu vim fazer o tratamento. Aí eu falo, opa, espera aí. Não é bem assim. Depende do piloto que está por trás de todo o software da Invisalign para planejar, porque o software, se você deixar por ele só, ele vai fazer um monte de coisa errada na sua boca. Tá? E eu te provo aqui agora o que ele faz, eu te mostro todos os primeiros 3 clean checks que ele manda, como que são, e mesmo você pedindo para fazer A, ele faz B. Então, assim, aí veio as ferramentas, né, a tecnologia evoluindo, o software da Invisalign evoluiu muito, veio as ferramentas 3D, eles começaram a colocar o CBCT, que é a tomografia, né, implantada dentro do software da Invisalign, e aí a gente começou a ter mais autonomia, mas para conseguir realmente planejar um caso do jeito que a gente gostaria, nós ortodontistas, né, sem precisar do técnico ali por trás. Então, é essa maneira que me fez pensar o porquê realmente eu queria só trabalhar com a tecnologia, queria trabalhar com a ortodontia digital, né? E aí, através disso, eu conseguia ter mais precisão
Por quê? Né? Hoje a gente tem o maiaitero.com que a gente entra, o Jefferson mesmo me explicou muito essas ferramentas no começo, mesmo quando eu não tinha o Aitero, né? O Jefferson estava ali falando, a gente tinha esse acesso a ele, ele sempre teve, é um profissional que a gente sempre teve muito acesso às questões de diagnóstico, né? Até prognóstico também. Então, assim, ele é uma pessoa fantástica, ele ia me ensinando as questões que tinha nessas ferramentas. Então, hoje a gente tem as ferramentas que nos auxiliam a ser melhor ortodontista, né? E realmente ter essa qualidade no nosso tratamento e ver realmente o que está acontecendo, que muitas vezes a gente não via. Ô, Nívia, e o interessante que você citou o MyAitero, e foi exatamente por causa do MyAitero, essa ferramenta que a Align disponibiliza para todos os ortodontistas, poderem acessar todos os escaneamentos realizados, independente do lugar que ele esteja. Se ele tiver uma internet, ele acessa os casos dele. Né? Independente de qual aitero ele escanear, vai para a IDS dele, ele vai conseguir visualizar no MyAitero. Então, é uma ferramenta que conseguiu, na minha realidade, igual você comentou, na realidade de cada clínica, de cada profissional, eu consegui entregar para o meu parceiro uma ferramenta de substituição do modelo de gesso. E, assim, um upgrade Nossa, sem comparações. sem Né? comparação, Então, sem dentro do comparação. MyAitero tem o software gratuito que é o AutoCAD. Então, Uhum. todo mundo pode baixar e fazer uso do AutoCAD. Ah, mas eu não sou Invisalign Doctor. Está disponível para quem não é Invisalign Doctor. Só que você tem que escanear com o Aitero. É um benefício que dá, em contrapartida, você tem que escanear com o Aitero. Mas, assim, o AutoCAD, para mim, é fantástico. Ele é fantástico. E quando você me mostrou, eu lembro direitinho lá na Cedro, Jefferson, falei, gente, o que esse cara tá falando? Eu falei, esse cara é doido, meu Deus do céu, ele tá falando, ou eu sou um ET aqui, que eu não tô entendendo nada. E aí, hoje eu olho para aquilo, Jefferson, eu falo assim, meu Deus, olha, ainda bem que o Jefferson me explicou, porque hoje eu entendo, né, logo em seguida, umas 2 semanas depois, caiu a ficha, porque eu comecei a mexer, né, eu falei, ele faz sentido tudo que ele está falando, né? Para mim, mais do que de planejamento, né, o Outcome Simulator e o AutoCAD são ferramentas de encantamento do paciente. A partir do momento que você passa a ser 100% digital e usa as ferramentas a seu favor, consequentemente em favor do paciente, para entregar um melhor apresentação, um melhor resultado, um serviço mais completo para ele, o reconhecimento de valor é instantâneo. Então, você ganha consequentemente. E, assim, é, é chover no molhado que eu vou falar, mas a partir do Aitero eu consegui fazer o protocolo de desoclusão. Né? Então, usando o escaneamento, eu desenvolvi essa ferramenta que eu já te apresentei, esse diagnóstico, né? Que a gente avalia as interferências da desoclusão no paciente, usando escaneamento e filmagem. Então, eu interpreto e falo quais são os dentes que estão sofrendo interferência. Então, usar as ferramentas disponíveis a nosso favor é fantástico. É fantástico mesmo. Mas Assim, aqui, ó, eu queria te fazer uma pergunta. pode O que fazer. você fala para o seu paciente ao explicar que com os alinhadores você consegue entregar um resultado melhor? Por que ele teria que fazer o tratamento com alinhador e não com convencional? Então, o que você fala do alinhador, do Invisalign, como speaker, né, como vendedor ali na clínica de Invisalign, o que você fala de vantagens e de melhorias que ele vai ter com o tratamento com Invisalign? Porque eu acho que aí a gente já começa a responder as perguntas dos dentistas aqui, dos ortodontistas. Certo. Hoje a gente tem, assim, hoje eu falo da constância da movimentação, que eu acho fantástico, tá? Então eu falo sobre essa constância, esse turnover ósseo, né? Essa regeneração, porque eu tenho casos aqui na clínica
que o paciente ia perder os 2 incisivos centrais, e com essa constância, né, dessa movimentação, essa precisão dessa movimentação, com mais precisão, não vou falar que é 100% porque eu vou estar mentindo, mas com mais precisão, eu fiz o paciente não perder os 2 incisivos centrais que já estavam condenados por um periodontista, certo? Eu falo sobre isso e falo sobre a ferramenta, o oclusograma, porque a gente consegue realmente fazer esse mapeamento antes e depois também, para a gente ver a estabilidade dessa oclusão. Então, muitas vezes que a gente ficava às cegas ali, não conseguia verificar ali com tanta precisão, hoje a gente consegue verificar com precisão. Então, eu acho que essa constância da movimentação, né? Eu nunca falo assim, é mais rápido, não. É tantos meses. Não, não falo, não minto isso para o meu paciente, mas realmente diminuiu o tempo de tratamento, sim, dos meus pacientes, né? Antes, a ortodontia convencional, você fazia uma dobra ali, aí resolvia um problema e tinha que pensar na reação ali. Hoje, essa constância, quando você consegue sequenciar ali no software, você consegue realmente manter, e o paciente, ele fica realmente satisfeito, porque além disso, ele está movimentando com constância, ele está vendo o que está acontecendo ali na tela o tempo todo, quando eu estou reescaneando esse paciente, ele fica satisfeito de ver os resultados, né? E ele também, ele sabe que ele vai usar uns alinhadores que vai proporcionar estética para ele, conforto, vai proporcionar, que não proporcionava na ortodontia analógica, higiene adequada, né? Porque a higiene do meu paciente hoje, antes eu tirava aparelho, o paciente estava com a higiene ali, tinha cárie, tinha um monte de coisa, né? A gengiva mais inflamada hoje, eu não vejo mais gengiva inflamada dentro do consultório. É super difícil, que eu via eu via assim frequentemente os pacientes com a gengiva inflamada por conta dos brackets, né? Então, eu falo muito isso. Então, eu sempre jogo que ali nos brackets ele não ia ter tanta higiene, não ia ter tanto conforto, não ia ter precisão, tecnologia, previsibilidade, ia estar com metais na boca, não ia ter estética, né? E também, e já no Invisalign, ele iria ter tudo isso, que ele não tem aqui. Então, eu já jogo até a mão, assim, falando, ó, aqui você... Então, eu escrevo e ainda jogo. Aqui você não tem conforto, você não tem estética, você não tem previsibilidade, você não tem precisão de tratamento, você não tem tecnologia. Aqui você tem tudo isso que aqui não tem. Você tem tecnologia, você tem conforto, você tem estética, você tem previsibilidade, você tem higiene, né, que não tem aqui. Então, eu sempre falo dessa maneira para os pacientes. Certo? Então, continuando aqui, gente, eu sempre gosto de mostrar também, já pegando aí o gancho, né, os casos clínicos no iTero, porque o iTero você tem como printar a tela, mostrar ali para o paciente, mandar isso para o paciente, ele fica encantado, tá? Com o progresso dele, do tratamento. Eu mostro os casos antes e depois, né? O primeiro escaneamento do paciente, o último escaneamento do paciente que estava ali, que nem tinha nada de comprometimento respiratório, mas foi indicado um expansor. Hoje a gente consegue, esse caso é um caso mesmo, que eu consegui, não tinha nada de comprometimento, é um filho de uma pediatra. Não tinha nada de comprometimento respiratório, todo mundo querendo colocar a Irax, né? E esses aparelhos, assim, que a gente usa ainda, né? Em questão quando tem realmente algum comprometimento respiratório, mas se não tem, era a opção que a gente tinha de melhor para expandir um ar. Hoje a gente expande muito bem com o Invisalign, com constância, sem lesar o nosso paciente, sem expor raiz, se você sabe executar um bom planejamento. Então, eu mostro muito isso para o meu paciente também, tá? E aí o paciente fica encantado, porque um paciente mesmo que chega assim para a gente no consultório, ele chega, você mostra o primeiro escaneamento e mostra o último escaneamento, que a paciente está ali, olha que fantástico, o paciente fica encantado e ele sai mostrando isso para as outras pessoas também. Olha o que a doutora Nívia fez com a tecnologia que ela trabalha lá, com a ortodontia digital, meus dentes eram assim, agora está assim. Então, isso é muito fantástico, você mostrar
tudo isso para o paciente, encantar o paciente a trazer novos pacientes, né? Que a ortodontia analógica, que aquele tanto de metal ocupando espaço ali, você tirava foto, o paciente não via quase nada que estava acontecendo e ele não se encantava em mostrar para o outro paciente, olha que legal meu sorriso, como é que está? Porque tinha um tanto de metal, ele não ia achar legal, né? Então, isso para mim foi assim, quando eu falo, o que eu gostaria para mim? Eu gostaria disso, então é isso que eu quero para os meus pacientes, né? Então, isso para mim foi uma das viradas de chave, como eu também levo isso para o meu paciente e mostro esses casos, né? Que eu tratei, que eu estou tratando, enfim, eu sempre mostro isso com o iTero e o Invisalign, porque hoje eu tenho um iTero dentro aqui da clínica, né? Finalizando essa parte aqui mais da minha apresentação, né? Porque eu quero apresentar para vocês também que o Jefferson até me pediu para apresentar a ferramenta, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu só quero que vocês fiquem assim que vocês fiquem com uma reflexão que eu acho assim que talvez possa mudar na vida de vocês. É sobre realmente que a tecnologia hoje ela move o mundo, né? Então, eu acho que todos aqui têm que pensar, não pode ficar vivendo no passado mais, né? Porque hoje a tecnologia move o mundo dos alinhadores, move o mundo de todas as marcas de alinhadores também, mas eu gosto mais dos alinhadores da Invisalign, que é o que me entrega o resultado que eu gostaria. Não estou dizendo que outra marca, né, não é boa ou deixa de ser, mas eu realmente tenho muita expertise com a Invisalign e também os meus colegas que eu também tenho mais contato, a maioria dos meus colegas também já teve, já esteve assim, com contato com outros alinhadores e não gostaram muito, né, da experiência. Então, hoje eu trago isso para vocês e eu vou compartilhar aqui também, o Jefferson, a questão do caso que você me pediu, tá? Quer me fazer alguma pergunta, Jefferson? Tem alguma dúvida? Não, pode apresentar, porque aí depois a gente faz um bate-papo. Tá. Bom, aí a Vocês gente, estão conseguindo se alguém ver tiver aí? alguma dúvida, a gente faz no final, você mostra o caso, como você planejou, como usou as ferramentas, e aí depois eu posso até mostrar aqui, usando o MyITero, para mostrar para o pessoal, pegando aqui o seu MyITero, que eu posso acessar aqui para não acessar de ninguém, já que você está aqui comigo, você autoriza. A gente acessa um paciente aqui só para mostrar como a ferramenta é interessante. Tá. Então, tá todo mundo está vendo aí a tela compartilhada, tá? Então, assim, hoje, o que eu gosto mesmo da ferramenta do Invisalign, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês um caso desse paciente com tomografia. Então, hoje a gente tem o CBCT, que a gente fala, né? O que mudou na minha vida planejar um caso de ortodontia, gente? Então, já pegando o gancho aí de tudo que eu falei para vocês, que diferença, né? Quem diria que a gente ia conseguir ver um caso que está aqui movimentando e que o paciente chegou para mim com retratamento, que o que incomoda ele, a autoestima dele, mas ele tem reabsorções radiculares, né, em alguns dentes, ele tem aqui implantes que não podem ser movimentados, né, várias reabsorções radiculares. Então, assim, hoje, antigamente, a gente pegava um caso desse e falava, Deus me livre, não coloco de jeito nenhum tratamento, não posso fazer nada por esse paciente, e ele tem esse diastema aqui, que incomoda tanto ele na parte inferior quando ele vai sorrir, eu não posso fazer nada de bom para ele, tá? Eu não posso transformar a vida dele, que a autoestima dele está lá embaixo. Esse caso desse paciente mesmo, a autoestima bem para baixo por questão desse sorriso mesmo, e também a oclusão, né? A gente vê que tem algumas questões pegando dente na frente. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que nos ajudam, né? As tabelas de movimentações que eu verifico todas, se movimentou, quanto que movimentou de raiz, quanto que movimentou de coroa. Hoje a largura do arco também, que eu consigo proporcionar para esse paciente? Eu tenho que diminuir a largura dele, porque está muito expandido, né? Ele fez tratamento aí
eu acho que foi com autoligada, aqui pelo que eu vejo, então expandiu demais, como que foi? Então a gente tem essas ferramentas do Overjet, Overbite, né, que a gente vai conseguindo verificar tudo realmente e até a análise de Bolton, que a gente tinha que ficar medindo ali com paquímetro, depois passou para o paquímetro eletrônico, e aí hoje a gente não precisa, que o software já nos dá aqui todas as ferramentas, tudo que a gente precisa, né, de movimentação para esse caso. Então, assim, o que eu vejo aqui hoje, o que mudou na minha rotina clínica com toda a tecnologia, eu consigo realmente proporcionar um melhor planejamento para o meu paciente. Então, hoje eu vou movimentando de acordo com que eu posso, eu vejo quais attachments que são aqui essas leves elevações em alguns dentes, para gerar o vetor de força exato, para estar realmente movimentando, ideal, angulando, fazendo a função que a gente quer, né? Eu consigo verificar, né, o que eu quero para esse paciente. E hoje, com a ferramenta, a gente tem que pensar que aqui o osso é estático. Então, assim, a gente consegue... hoje a gente já tem, né, estudos em cima disso, do que funciona, do que não funciona, como que funciona, que se a gente tem realmente a segurança de deixar aquele paciente com esses pontos vermelhos, né? Porque vai ter ali a remodelação óssea, que a gente não está contando aqui, mas a gente tem realmente medidas, né, para nos proporcionar isso. Então, assim, eu acho que hoje, com a ferramenta 3D, né, que a gente consegue mexer dente por dente, e mais a tomografia, eu não consigo me ver planejando um caso ali, pegar a cefalometria, pegar o modelo de gesso, medir dente por dente, fazer a análise de Bolton, fazer tudo e trabalhar ali no escuro. Então, assim, acho que o caso principal que eu vejo aqui, Jefferson, que é a questão realmente de planejar com a tomografia hoje, né, e com o controle 3D que a gente consegue ajustar. Você não está pedindo para o técnico, você já vem aqui, ó, e ajusta tudo. Então, isso aqui é tudo ajuste, tá? Que a gente consegue ajustar. Opa, acho que eu mexi aqui. Nívia, o CleanCheck, quantas vezes, em média, seu caso vai e volta para o CleanCheck? 12 aqui, assim... ó. Aqui, 12, tá vendo que eu tô mostrando aqui? 12 vezes. E já teve 24, Jefferson. Sou bem chata mesmo. Acho que você acredita que eu tenho um alerta lá na Invisalign? Que eu falo, nossa, doutora, sério, eu fiquei sabendo disso, que o meu TM falou assim, Nívia, você não sabe que você é reconhecida lá na Costa Rica, que já tem um alerta vermelho lá quando chega um clean check seu. Os técnicos eles querem, porque assim, já chega e fala assim, nossa, meu Deus, ela não aprova, ela realmente é muito chata com planejamento, mas aí para você ver, né? Eu venci, né? Porque. Mas assim, eu até vejo isso não como chatura, não vamos chamar de chata, porque um dado interessante, isso nível mundial, se eu não me engano, é 80 ou 80 e poucos por cento. Vamos deixar por 80, porque passar de 80 já é vergonhoso na minha percepção. 80% dos Invisaligns Doctor aceitam o primeiro clean check. Nossa. Então, assim, não é no Brasil, porque eu acredito que no Brasil esse índice deve ser um pouco menor, porque nós somos os melhores dentistas do mundo. Mas é vergonhoso ver que você pega a tecnologia, você pega isso que pode ser usado quando você aprende, né? E aí esse é o propósito da Semana do Alinhador, trazer conhecimento para que o colega possa desenvolver habilidade, que é uma habilidade nova. Tratar o paciente no fluxo digital com alinhador é uma dinâmica diferente do tratamento com bracket. Isso eu aprendi nos treinamentos que eu fiz da Align aqui nos primeiros anos aqui. Então, você planeja tudo antes para depois começar. Sim. E assim, quando você terceiriza o seu planejamento para um software, por mais desenvolvido que ele seja, associado a um cadista, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim,
a maioria dos Invisalign Docs que trabalham aqui na clínica, eu converso, a média é de 7 para cima. Então, você colocando aqui 12, né, e brincando aí que tem o alerta, eu diria que essa é a ortodontia do futuro. É Essa é. associar o conhecimento técnico do colega, do dentista, e pegar essa Ferrari e dirigir bem. Porque uma Ferrari, quando você acelera da mesma forma que você acelera um Fusca, na primeira acelerada que você der num carro potente desse, você bate. Você descontrola, você perde o controle dele. Então, eu faço sempre essa analogia. Usar uma ferramenta igual uma Ferrari e não saber dirigir, vai dar muito retratamento. Vai dar muito retratamento. E o pior, Jefferson, nem é o retratamento, né? O pior são os casos irreversíveis, né? Porque tem disposição de raiz, tem alguns casos que colegas, a Invisalign mesmo, ela tem várias questões que o algoritmo foi pegando, base de dados, né, lá do começo, que ela replica isso em todos os casos, tá? E aí ela replica os torques de raízes para bucal, então para vestibular, né? E aí pensa se isso vai dar bom ou vai dar ruim. Não dá, entendeu? Se você não tiver realmente abrir essa tabela aqui e verificar tudo que você quer aqui, número por número, né? Ter o domínio, a expertise mesmo, estudar, o que vai virar para o seu paciente? A gente não consegue, né, proporcionar realmente qualidade no tratamento. Então, uma das coisas, assim, que eu acho que quando a gente finaliza, quando eu comecei a finalizar os meus casos, né, e a Invisalign tem acesso a tudo isso, né, então eles realmente viram, ó, espera aí, né, tem algo diferente aí, ela é enjoada, né, mas tem algo diferente. E aí foi onde que eles ficaram em cima de mim, querendo, né, que eu me tornasse speaker, né, para ensinar isso para os colegas. Porque é o que eu comecei eu falo, Jefferson, eu começo de manhã e paro à noite todos os dias, né? Então, para mim, é rotineiro sair aqui da clínica 9 horas da noite, né? Então, será que, por quê que os meus resultados, por que eu dei resultado? Por que eu dei resultado também em progresso, construir uma clínica desse tamanho? Por conta, realmente, do meu empenho em cima dos clientes, dos resultados para os pacientes, né? Então, foi isso. Muito interessante. Agora sim, eu olhando aqui tudo isso aqui, aí isso aqui agora vai ser para o ortodontista que ainda não está trabalhando com a Invisalign e tem vontade de ser Invisalign Doctor. Então, ela não tem essa noção da dinâmica do planejamento e de usar as ferramentas para promover uma entrega de resultado mais assertivo. Olhando esse tanto de número aqui, eu assusto. O que a Invisalign tem para ajudar essas pessoas que estão iniciando? Né? Então, eu faço o credenciamento. O credenciamento da Invisalign, eu já tive a oportunidade de acompanhar 2 aqui em Uberlândia, ajudei nesses dois credenciamentos que tiveram aqui em Uberlândia presenciais, antes da pandemia. E é um treinamento diferente, são 2 dias intensos. E conversando com os colegas que fizeram, realmente é um credenciamento bem técnico. O que o dentista pode esperar ao fazer esse credenciamento? E no pós-credenciamento, nos primeiros casos, como que funciona o suporte? Então, eu estou começando. Como que a Line vai pegar na minha mão? Ela pega na minha mão que jeito? Ela só me põe para dentro? Ela me dá um suporte? Ela dá um boas-vindas? Me dá um cafezinho? Ou eu entro e vou sozinho? Explica aí como é que é o Agora vamos processo lá, para quem né? está querendo ser Invisalign Doctor. Certo. A minha realidade hoje, gente, eu falo que quem pega hoje está muito bem, né? Porque a minha realidade, quando eu comecei a estudar a técnica, antes de me credenciar, eu comecei a estudar a técnica, certo? Comecei a pegar questões de artigos, assim, junto com meus colegas que já tinham credenciado lá em Florianópolis. Comecei a estudar e aí eu me credenciei em 2019. 2019, a gente não tinha tanto suporte como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem vários eventos
que é o 360, tem o Study Club, tem o suporte clínico. Então, assim, hoje, além de você se credenciar, né, a Align ainda proporciona, assim, para os colegas, para os Invisalign Doctors, vários eventos, né, clínicos de suporte também de ensino, né? Então, hoje, assim, eu como speaker, eu, né, levo conhecimentos para esses colegas que acabaram de iniciar o seu credenciamento, ou até os que não acabaram de iniciar, porque a gente sempre aprende um com os outros, né? E aí eles sempre têm esses eventos. Então, eu acho assim maravilhoso, porque ele sempre tem o Study Club, o 360, sempre tem a questão também, eu sou speaker do Aitero também, né? Então, explica essas ferramentas do Aitero. Então, eu acho fantástico, e além do suporte clínico, né? Que você pode ligar lá no 0800 e já agendar o seu suporte já, ou na sua IDS, ver certinho, você já consegue agendar o seu suporte para ver o caso junto com você. Na minha época, tinha o suporte clínico, mas não tinha não tinha nem TM aqui. Não tinha nem TM, o TM era de Ribeirão Preto, né? Então, não tinha nem o gerente. Hoje nós temos 2, e mais o Thales, que está no Aitero. Então, nós temos 3 aqui da Invisalign aqui dentro de Uberlândia. Na minha época que eu credenciei, a gente tinha um que fazia tudo praticamente, né? E era de lá de Ribeirão. Então, hoje a gente tem um suporte muito grande por trás, né? Então, eu sou suspeita para falar. Graças a Deus, hoje eu não preciso tanto desse suporte, porque eu dou esse suporte para os colegas, né? Mas eu falo que hoje quem entra no credenciamento, nossa, não vai dar cabeçada o tanto que eu dei, porque eu dei muita cabeçada, não foi pouco, né? Não foi pouco. Não vou falar que eu nunca vou dar mais, porque a gente ainda está aí, cada vez mais a Invisalign não para, ela lança ferramentas, e a gente, como os Key Experts, né, que a gente participa, que são os speakers do Brasil, a gente também dá cabeçada, porque pensa, ele lança uma ferramenta nova, quem tem que saber primeiro? Somos nós, né? Os Key Experts. E aí a gente tem que ensinar isso para os colegas. Então, você não concorda comigo que eu tenho que dar cabeçada primeiro, para depois ensinar para os colegas? Então, eu acho que, assim, que os colegas que entram hoje, eles têm um suporte fantástico que eu não tive, né? Que eu não tive. E esses 360, Study Club, são gratuitos? O que é gratuito e o que é pago? São São gratuitos. gratuitos. E Tá. dentro você conhece tantos colegas, que também os colegas vendem os seus cursos, né? É uma questão que a Invisalign fica em cima de mim, de montar o meu curso com os meus protocolos, porque eles sabem que funcionam, né? Só que eu não tive tempo ainda, né, Jefferson? Mas assim, eu falo que os cursos que eu já comprei dos colegas, que eu fui assistir as palestras, né, nesses 360, valeu muito a pena para mim. Muito, muito, muito. Então, assim, eu falo que foi a minha formação aí desses 5 anos para cá, né? Que veio de todos os colegas que eu escutei, porque eles, querendo ou não, eles começaram primeiro do que eu, né? E já tinha realmente a experiência do que funcionava, porque a empresa vai falar que funciona, mas a empresa, ela é empresa. Aí a gente tem que saber agente clínico, o que está acontecendo ali dentro do consultório real, né? E aí eles entregavam esse ouro. Eu falo que quem está aqui da minha equipe hoje, né, tá pegando ouro. E eu falo, ó, eu falo nas reuniões aqui toda segunda-feira, as dentistas que estão aqui comigo, falei, gente, se eu tivesse esse ouro há 15 anos atrás, que vocês estão pegando aqui de mão beijada, olha, o Elon Musk não me segurava, sabe? Que eu brinco, né? Porque eu falo, gente, isso é o ouro, né? Então a gente pega o ouro com os colegas mesmo, porque eles já erraram lá, eles vão transferir. Hoje eu consigo passar isso para os meus colegas, o que a gente já errou lá no começo, que você ficou, gente, mas o que está acontecendo? O que eu mexo nessa tabela? O que eu mexo nesse arco, né? Porque é muito complexo, é desesperador mesmo, né, Jefferson? Olhar essa tabela. É sim. Não é só ela não, viu? É um monte ainda. Mas assim, a gente tem um suporte muito bom, tá? Muito, muito, muito bom mesmo. Eu te atrapalhei, Nívia, pode continuar, tá? Não,
Karen. aqui, Jefferson, acho que o que eu queria mostrar mesmo é que a gente tem essas ferramentas, mesmo que a gente consegue ajustar, sabe? Eu não... aqui, como esse caso aqui eu já consegui aprovar, né? Porque a partir do momento que a gente aprova, aí chega os alinhadores, eu não tenho, assim, eu não tenho caso hoje para mostrar para vocês que está em revisão de clean check, né? Que é a revisão ali com tomografia, entendeu? Eu não tenho caso para mostrar aqui para vocês, porque eu tenho que aprovar, né? Meu paciente está esperando os alinhadores, então esse caso realmente que eu mostrei aqui, eu já aprovei. Então, seria só questão dessas ferramentas, de todas as tabelas, de tudo que a gente consegue, né? Abrir aqui, ver todos os planos oclusais, os tratamentos, onde que está fazendo os maiores movimentos, onde que eu vou realizar IPR. Então, aqui, ó, a gente tem a grade que a gente, né, tinha que ficar medindo manualmente isso. Hoje a gente consegue realmente medir o que a gente quer, como que tá a linha desse sorriso, né? Então, vem com a grade aqui, a gente põe a grade e consegue ver. Então, isso para mim, gente, é fantástico, porque antes eu não conseguia ver isso com precisão, né? A gente media manualmente, ó, o espaço que ele tem aqui, então o software já me dá tudo isso, eu já sei para onde que eu vou, né? E como que eu vou. Então, eu acho que os espaços que tem, os IPRs que eu tenho que fazer, né, que é os desgastes entre os dentes, uns alívios em alguns dentes, de 0,2 milímetros. Então, assim, a gente consegue verificar tudo aqui, e essa é a queixa principal do paciente. Quando eu fui planejar, era isso aqui. Só que não bastava eu só fechar esse espaço, eu tinha que ver toda a ação e reação, o que ia, como que ia encaixar o final dessa oclusão. Então, eu já conseguia verificar tudo, né? Então, acho fantástico isso. Eu acho que mais do que eu gostaria de passar mesmo era essa questão dos planejamentos. Agora, se alguém tiver dúvida, alguma questão para me perguntar, pode ficar à vontade. Ô, Nívia, o que eu acho interessante é que é uma ferramenta nova, é uma realidade nova para muita gente, né? Numa pesquisa que eu fiz dentro do grupo, quase 50% ainda não está usando alinhadores, então é uma realidade que não faz parte da rotina de muitos dentistas, muitas clínicas de ortodontia, né? Então, assim, a busca do conhecimento, só com conhecimento de qualidade, associado à técnica que vocês já têm como ortodontista na reabilitação do paciente, porque tudo isso não muda, né? O princípio de devolução da saúde bucal pela movimentação dos dentes para devolver o equilíbrio no sistema estomatognático não muda. É só uma ferramenta nova que dá mais condições de vocês planejarem o caso, terem mais assertividade, mais previsibilidade. E com o conhecimento dessa nova ferramenta, você consegue desenvolver essa habilidade. Então, não é simplesmente fazer um credenciamento, né, em qualquer fábrica de alinhadores, né, hoje é a segunda empresa que vai estar trazendo a sua rotina. Eu acredito que o dentista tem que ter isso em mente. É uma jornada de busca de conhecimento para desenvolver uma habilidade nova para continuar entregando esse resultado que os pacientes querem, né? Porque ele vai no seu consultório para comprar uma transformação, né? E eu vejo assim, eu sou entusiasta. Você vai lembrar quando você foi lá na clínica que eu falei da ferramenta, né, do Invisalign, eu te deixei parecendo que eu estava doido, mas era um entusiasmo de perceber como o fluxo digital poderia mudar a realidade de vocês, né? E Uhum. muito mais, eu falava, é muito mais do que só o planejamento, ele vai te ajudar a melhorar a sua imagem com o paciente, ele vai te ver de outra maneira. É isso eu sempre falei. Com certeza. Eu acho assim, e além da questão clínica, né? A gente poder melhorar, porque, assim, são todos colegas ortodontistas. Eu me considero o melhor ortodontista depois da ortodontia digital. Então, são todos. Só que ainda, Jefferson, a gente ainda
Infelizmente, né, tem os colegas que ainda estão com a cabeça mais fechada, que não se abre a novas ideias, né, e realmente tenha essa vivência, tem essa experiência e falam por aí que não funciona, né? Não, alinhadores não funciona. Não funciona na mão de realmente quem não sabe, quem não tem experiência, quem realmente não foi estudar, sentou a bunda na cadeira e foi estudar e procurar saber como que é. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem os colegas que ficam com essa mentalidade resistente e a gente já tem mais que provas que funciona e que funciona muito bem, né? Só que ainda tem colegas, eu mesmo que estou sempre à frente dos congressos aí, eu fui no último congresso internacional em Fortaleza, 20% está na ortodontia digital ali, tá com a cabeça abrindo para a ortodontia digital, 80% está lá para trás, né? Então, eu vi nitidamente as salas, onde que tinha ortodontia digital, onde que tinha ortodontia analógica lotada. Então, ao invés de começar a abrir a mente, né? Porque a hora que você abre a sua mente mesmo, você jamais quer voltar ao tamanho original, como dizia o nosso amigo Einstein, né? Então, eu acho que, assim, muitas vezes o que acontece é que os colegas ainda estão fechados e trancados lá no passado, porque já mudou o mundo, ó, e tá mudando, ó, e vai mudar mais, né? E a gente vai ficar com essa mentalidade de escassez, né? Essa mentalidade menor e por bobeira nossa. Então, eu acho assim que a gente tem que avançar, sabe? Eu acho que a gente não pode se conformar onde que nós estamos. E é isso que eu levo para a minha vida. Eu não me conformo hoje onde eu estou. Eu sei, eu me contento onde que eu estou. Eu sou contente com os meus resultados, mas eu não me conformo onde que eu estou. Entendeu? Não me conformo. Entendi. Gente, mais alguma pergunta? Alguma pergunta técnica direcionada ao assunto do Invisalign, da empresa? Alguma coisa sobre o iTero? Alguém aqui que está em dúvida se compra ou não o iTero? Está na hora de perguntar. Se credencia ou não Se credencia, né? credencia ou não credencia. Eu sempre falo, eu falo isso, já falei isso até para a Marijara. Eu não tenho ligação nenhuma com a Align. Inclusive, já tive até alguns embates, inclusive. Eu também. Mesmo Mas sendo speaker. eu falo que pelas ferramentas que a Align disponibiliza, e é a única que disponibiliza essas ferramentas, eu recomendo para todo mundo que vem conversar comigo, seja Invisalign Doctor, só para usar as ferramentas. Você não quer nada da Align, você tem uma birra tremenda, você morre de fome, mas não come a última bolacha do pacote se for Invisalign. Tem aquele ditado, né? Eu morro de fome, mas não come essa bolacha. Faz o credenciamento. Eu acredito que as ferramentas que a Invisalign disponibiliza, as outras empresas ainda não conseguem, né? E para mim é o myaitero.com, né? O que ele disponibiliza para o colega. Nívia, já que você já terminou sua apresentação, deixa eu só mostrar para o pessoal como que é o myaitero.com, que isso aí vai ajudar quem está com a... a Fabrícia está perguntando aqui. Eu vou responder uma parte, a Nívia vai responder também, e a Marijara, expert em venda, vai tirar essa esse pensamento negativo da mente dela, Marijara, porque você vai contar a sua realidade, eu posso contar e depois você dá a sua opinião. Mas deixa eu só mostrar aqui, Nívia, então, a ferramenta do MyAitero, para eles poderem... Espera aí. Já estão vendo? Sim. Uhum. Então, aqui, ó, eu peguei o escaneamento da Nívia, que ela fez aqui na Cedro. Então, eu tenho o histórico dos pacientes que escanearam do dentista. É um jeito diferente que a Invisalign, que a Align credencia o scanner para ortodontista e o scanner para radiologista. Então, todos os dentistas com quem eu trabalho têm o histórico dos pacientes que eu escaneei da Nívia. Então, aqui, ó, da Nívia, eu consigo pegar aqui os casos, ó, e isso aqui dá uma liberdade tremenda para você, radiologista, que tem o scanner e precisa mandar
STL por STL para o colega ortodontista. Lá na clínica, todo mundo que começa a trabalhar, eu passo esse treinamento, ensino o dentista, ensino as secretárias, num primeiro momento, quando vai iniciar o tratamento, a começar a trabalhar com escaneamento, em como entrar no link, no myaitero.com, e aí exportar o arquivo. Então, eu deixo o dentista independente da clínica, ele não depende da clínica de radiologia para ter o STL e mandar para onde ele quiser. Exportou com a Aitero, quer mandar para um concorrente? Baixa aqui. Agora, isso aqui que para mim que são as ferramentas interessantes. Ó. O simulador de resultado e o AutoCAD, todo dentista que escaneia com a Aitero, baixa no site do aitero.com, no computador, e consegue fazer o simulador de resultado. Então, mostrar o antes e o depois para o paciente é importante. A Nívia vai contar da realidade dela, a Marijara pode falar, e o AutoCAD a gente comentou um pouco mais cedo, né? E quem entra hoje no credenciamento vai ter a oportunidade de aprender a usar o AutoCAD. Então, isso aqui para mim é o que dá a independência para o dentista. E respondendo parte da pergunta da Fabrícia de como virar essa chave, em todo o planejamento de uma empresa, isso eu aprendi no MBA e com o consultor estratégico e financeiro do Odonto Expert, o Vander, quando ele está avaliando um processo de expansão ou de investimento numa nova tecnologia, toda empresa numa reunião faz, eu vou fazer esse processo ou eu vou terceirizar? Então, uma das maneiras de entrar, mesmo não tendo condições de investir num scanner, é fazer uma parceria com uma clínica de radiologia. Então, naquele momento, eu estou descapitalizado, não tenho dinheiro para comprar um scanner, procurar uma clínica de radiologia que tem o Aitero para poder desenvolver o processo de fazer o Invisalign, você já quebra essa objeção de eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para comprar o scanner. E outra coisa interessante é que, a partir do momento que você escaneia 100% dos seus pacientes, você muda essa chave, que é o que você falou, mudar essa chave, sair do analógico para o digital, 100% dos seus pacientes são possíveis compradores de alinhador. E na minha realidade aqui da clínica, mesmo os que são digitais ou que pedem escaneamento eventualmente, Nívia, quem trabalha no analógico e pede eventualmente um scanner, pede escaneamento para fazer alinhador porque o paciente pediu, não é porque ele apresentou. Então, assim, a chave, essa chave ainda o dentista, a maioria dos dentistas não viraram. O mudar para o digital não é para quem procurou para pôr o alinhador, é apresentar como uma opção viável para todos. A Marijara sabe disso, ela vai comentar um pouquinho, porque vai ajudar vocês nesse sentido. E no grupo lá da Semana do Alinhador, que o link está no chat aqui, ela vai dar uma aula sobre isso para vocês, ela vai ajudar. Então, assim, vou chover no molhado, eu sou fã dessa tecnologia, eu sou fã do Aitero, sou fã dessas ferramentas que tem aqui, sou fãzaço dessa Progress Assessment aqui, que é a programação e a comparação ao vivo ali para o paciente, escaneando, comparando o escaneamento 1 com 2, o 2 com 3. Isso o paciente vai vendo o resultado. Então, eu acho fantástico. Então, vou parar aqui. Só queria mostrar isso aqui, porque isso aqui não precisa ser dono de um Aitero para ter acesso ao myaitero.com. Basta escanear com uma clínica de radiologia que tem um Aitero. Se você for Invisalign Doctor, você tem acesso ao Outcome Simulator e esse avaliação de progresso Invisalign. Não sei se é quem vai falar, é a Marijara, ou posso já falar assim? Pode falar. Tá. Eu acho assim, o Jefferson, essa crença limitante que a gente tem, né? Eu acho que é fundamental a gente nos conhecer
Eu acho muito importante a gente pensar aí na inteligência emocional, fazer uma questão, um processo aí de coach, psicólogo, pensar nesse processo realmente de desbloquear essa mente, porque eu lembro de um colega meu que eu fiz curso muito tempo atrás, o Charles. Ele falava assim: não transfere a sua pobreza para o paciente, né? A sua pobreza mental. Isso eu falo para mim, viu, gente? Então, assim, eu tô falando de mim. Então, muitas vezes, como eu falei aqui, que eu vim de uma família humilde, né? Meu pai tem essa mentalidade, hoje ele trabalha aqui comigo. Então, para mim, ele ainda tem essa mentalidade, eu tenho que trazer para ele: pai, o mundo mudou, a gente mudou, né? Porque a gente fica com esse bloqueio que o que o paciente não vai poder. Ontem, eu fechei um tratamento aqui e a paciente é super humilde, ela é técnica de enfermagem, né? E ela fechou em Invisalign, um clareamento. Então, assim, né, ela não tem esse poder aquisitivo como eu tinha que fazer lá no começo, de fechar só com os pacientes que poderiam fechar só à vista. Hoje eu consigo dividir para os meus pacientes. Então, eu não tinha Aitero, né? Naquela época. Então, assim, primeiro, quando eu fui comprar o Aitero, quando eu não juntei a metade do dinheiro do Aetero eu não comprei. Eu falei, eu comprei, agora eu posso pagar a metade. Agora eu vou dividir o restante 11 vezes e eu vou ver, porque eu vou ter que me virar, eu vou andar aqui esse Aetero no Berlândia inteiro. Eu vou ter que me virar, porque eu ainda tenho 11 prestações aqui, altíssimas para mim, a minha realidade, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente desbloquear isso e oferecer e acreditar. Porque muitas vezes a gente mesmo não acreditava. Quando eu fiz as minhas primeiras vendas, né? Minha captação, minha conversão de pacientes, as primeiras vendas minhas, eu não acreditava direito no produto, e aí eu não conseguia passar isso para o meu paciente, eu não conseguia fechar. Enquanto eu não estudei mais, estudei, e falei, nossa, e ainda eu comecei a testar, fiz o tratamento no meu pai, na minha mãe, vi vários processos, vi colegas, fiz interação com os colegas, enquanto eu não vi isso acontecendo, eu não consegui converter em venda. Primeiramente, você tem que acreditar em você e acreditar no produto também que você está oferecendo e acreditar que você vai transformar a vida daquele paciente, porque você vai. Você está ouvindo de mim hoje. Ninguém falou isso para mim, né? Ninguém falou, Nívia, você vai conseguir. Não, eu tive que falar para mim mesmo. Mas eu estou falando aí para vocês, já dando uma motivação aí para vocês fazerem diferença, né? E um dia se tornar melhores do que eu, né? Então, assim, é capaz, nós somos capazes, né? Aqui na clínica mesmo eu trabalho muito essa mentalidade, assim, mas eu nunca vou ser igual a Sônia, que é SB 30 anos. Não, você nunca vai ser igual a Sônia, você vai ser melhor que a Sônia, né? Você vai ser melhor, porque você já está pegando o ouro com a Sônia. Então, assim, então, é sobre isso, a gente tentar mudar essa mentalidade e trazer isso para o seu paciente e trazer formas do que você pode ajudar ele. Como que você pode ajudar? Vai dar uma entrada de tanto, dividir o restante? Por que não arriscar? Eu arrisquei, vários colegas arriscou e deu certo, né? Então, eu acho que assim, e essa é a minha história, tá, gente? Eu acho que eu vim aqui para compartilhar o que realmente aconteceu comigo e o que eu vejo que acontece um pouco com os colegas também. É isso mesmo. Fabrício, antes da Marijara começar a responder, porque você está perguntando de um público que não tem poder aquisitivo. Marijara, onde é a sua clínica? Em Goiânia? É no bairro mais chique de Goiânia? De jeito nenhum. Você vende caro o seu alinhador? Eu acho que eu vendo mais caro do que muito Invisalign Doctor que eu conheço. Num bairro de classe de renda Sim. mais baixo. Mais baixo. Né? Então, assim, eu não sei se tem alguém aqui que conhece Goiânia, mas o meu consultório tem 20 anos que eu estou lá, então, num setor que chama Vila Canaã. E ele é conhecido na cidade como Arroba Alto, porque é um local que vende um monte de peça de carro roubado. Então, assim, ainda tem um detalhe, viu? De vez em quando tem batida policial lá que fecha as ruas tudo e o paciente nem consegue chegar no consultório. Então, eu entendo esse desafio, tá, Fabrícia? Eu também tinha essa crença. E a virada de chave, algumas coisas que a Nívia colocou aqui são realmente verdadeiras. Primeiro, você tem que acreditar naquilo que você vende. Você tem que acreditar que vale.
E aí você tem que começar a acreditar que você vale. É. Porque sabe o que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a virar essa chave, porque assim, o processo de vendas, ele está muito atrelado a questões muito científicas. Não é uma questão, fulano nasceu com dom, é bom vendedor. Não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, a primeira coisa que precisa acontecer na sua rotina, dentro do seu processo de vendas, você começar a vender alinhador, é oferecer. Porque simplesmente 20% das pessoas só querem o melhor, independente do poder aquisitivo dela. Tem pessoas, começa a observar, mesmo lá no meu consultório, que eu atendo classe C e D, numa região de classe C e D, que tem 18 consultórios, não vou nem falar consultório, são 18 estabelecimentos odontológicos ao meu redor. Porque lá tem clínica popular de todo tipo que você pensar e imaginar. Sabe, de fazer propaganda, de ter gente distribuindo panfleto dentro da casa lotérica, catando o povo na calçada para botar para dentro do consultório. Então, assim, é realmente num ambiente muito desafiador. E mesmo assim eu consegui. Para você ter ideia, antes de eu desenvolver o meu processo de vendas, antes de conhecer o método do pódio, eu passei 10 anos sem aumentar o preço da minha tabela, porque eu acreditava que se eu não aumentasse o preço, se eu aumentasse o preço da minha tabela, eu ia perder meus pacientes. Você sabe o que a pessoa passa 10 anos sem aumentar o preço da tabela? Então, assim, eu estou falando porque eu vivi essa realidade. Né? Então, quando eu comecei a olhar para mim e entender que eu valia muito mais, eu já comecei a vender. Então, primeiro convite que eu vou fazer para você, Fabrícia, é se permita e teste. Não é obrigado ninguém comprar, mas se você não oferecer, ninguém vai nem saber e nem conhecer. Exatamente. E assim, Fabrícia, continue acompanhando a gente aqui nos grupos do Odonto Expert. O Podium é parceiro do Odonto Expert. Ela é especialista em transformar isso aí, a realidade da rotina de vocês. E principalmente a forma de pensar. E a gente está junto nesse projeto, eu aqui, junto com o Odonto Expert e o Pódio e a Marijara, porque essa jornada de repensar não tem como atingir progresso financeiro, crescimento, se primeiro a gente não repensar e transformar. Então, essa é a jornada. Se você não acreditar que é possível, não tem mentor que consiga, né, Marijara? É fundamental esse processo de repensar e transformação primeiro, de buscar esses conhecimentos, que é igual você falou, você não sabia nada de vendas. Quantas pessoas ali no pódio a gente viu e não conseguiam vender, tinha vergonha de vender e se transformaram em vendedor. A gente tem um case exemplo, de sucesso. Assim, case né? de sucesso. Fabrícia, E a gente conheceu a Roberta no momento, Fabrícia, que ela dizia assim para nós: eu não sei vender, esses números não cabem na minha boca, eu não tenho coragem de falar que eu tenho vergonha de falar que o tratamento vai custar isso. Isso, era isso. E ela, se eu não me engano, ela foi top 3 da Clear, né, Brasil? Recebeu assim, o prêmio. Fabrícia, então, a questão é, ela está numa cidade com 100 mil habitantes e num dia eu fiquei sabendo, ela mostrou no evento que vendeu 15 alinhadores num dia. Então, assim, a Marijara vai estar trazendo isso para quem tiver no grupo que entrou no link aqui, que está aqui no chat. Então, para quem entrar no grupo, ela vai mostrar esses números e como atingir isso. Né? Vai ser uma aula, né? Mas existe como chegar lá. Aí, ó, a Fabrícia já está lá e já está esperando a apresentação que nós vamos fazer com eles. Ela vai pirar com o mapa mental, Marijara. Gente, mais algum questionamento? E também, assim, só para deixar um pouco mais claro, tem algumas ferramentas que a gente usa, né? Então, você colocou muito bem no começo, não é fórmula mágica, né? Literalmente, a venda ela é um processo mesmo, e tem várias ferramentas que podem ser utilizadas.
E, infelizmente, elas não nos são apresentadas quando a gente termina um curso de especialização para poder vender um tratamento de ticket médio alto, como é um tratamento com alinhador, mas Sim. com as ferramentas corretas, com uma abordagem mais assertiva, com várias etapas que podem ser construído esse valor, é natural que o seu paciente comece a dizer sim para essa possibilidade. E é interessante também que, da forma como a gente constrói, mesmo aqueles pacientes que às vezes dizem não, conseguem nos indicar. Né? Porque se tem uma coisa dentro do processo de venda que a gente não consegue fazer pelo nosso paciente, é fazer ele ter dinheiro para comprar o serviço que você está oferecendo. Mas nem por isso você pode perder a oportunidade de encantar ele num nível que ele possa te indicar, porque ele pode conhecer alguém que vai poder te pagar. Então, Exatamente. a gente entende que existem essas limitações, a gente só não pode ficar preso nelas, paralisar e não fazer o que precisa ser feito todas as vezes que a gente estiver diante de um potencial cliente, um potencial comprador. E não deixar de apresentar uma opção de tratamento, porque na minha cabeça eu acho que ele não vai comprar o alinhador, né? E assim, é igual você falou, a questão das ferramentas. Associando com a fala da Nívia, que é pegar o ouro nesse momento, então assim, por muitos anos a gente não teve acesso a isso. E quando a gestão vem para dentro da nossa realidade, e gestão, quando eu falo, é tudo aquilo que pode ser administrável, né? Então, venda pode ser administrado, venda pode ser aprendido, pode ser buscado conhecimento, pode ser desenvolvido técnico, planejamento estratégico, planejamento financeiro, gestão de entrega. Então, tudo isso é administrável. Marketing, né? Não é só fazer propaganda, é desenvolver o produto, saber desenvolver o que você está fazendo, como você vai vender o alinhador, como você vai apresentar, que preço você vai pôr, como você vai fazer propaganda, né? Os 4P do marketing. A gente nunca imaginou que a gente teria acesso a isso, né? Então, muda-se uma realidade quando a gente começa a aprender os conhecimentos certos, né? Gente, mais algum... Ó, peraí. Deixa eu ler aqui. Carlos, o crescimento do conhecimento para tratar seus pacientes com alinhadores deverá ser da mesma forma que aprendeu para fazer ortodontia clássica. Por isso, eu acredito que deveria ser apenas os ortodontistas manejadores dessa maravilhosa ferramenta. Bem colocado. Gente, mais alguma pessoa para fazer algum comentário, algum questionamento para a Nívia? Algum questionário sobre o Invisalign, questionamento sobre o Invisalign, sobre o iTero? Ó, e entra no grupo do link, senão não vai ter acesso à campanha completa e o acompanhamento da Marijara. Depois não adianta pedir para entrar no grupo, não. Você está mutada, Marijara. Não, tá tranquilo, eu tô só aqui rindo, porque realmente você está colocando responsabilidade que você Ó, colocou. a expectativa, quando eu comentei que ia ter brinde, está aqui, ó. Agora a expectativa subiu para cá, ó. E aí, acaba Ah, comigo. Ainda bem que eu estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, a Lígia está aqui do lado, ó, a Juliana também já colocou que está lá no grupo, a Fabrícia. vocês não perdem por esperar. Que é isso? Será que vai valer a pena, Lígia, esse povo aprender um pouquinho? Olha ela dando um ok lá. A Nívia, Lícia está aqui, que honra, hein? Pois é, eu estava no centro, gente, aí eu vi só parte, depois eu estava no caminho, acabou minha bateria, cheguei em casa, desculpa, Nívia, mas foi muito pertinente o que você falou, bem esse caminho, quando a gente começa com uma série de dificuldades e só vai melhorando, a gente tem que ir atrás e sempre estar aprendendo cada vez mais. sim. E sim, Jefferson, a Marijara põe as coisas lá em cima, né? Tá? Como Vamos ela diz, vamos elevar a régua aqui, porque o negócio é lá em cima mesmo.
É. Bom demais te ter aqui, Liz. Eu já tô com saudade, hein, dos nossos cursos. A gente sempre aprende juntas, né? Muita Pois é. evolução juntas aí. Desde o comecinho, né, Liz? Guerreiras, guerreiras. Tá? Não paramos. Mas sempre aprendendo muito com você também, Nívia. Acho bem legal isso, assim, você está estudando, fazendo acontecer, e eu dou o maior apoio. Tem que ser isso mesmo. Parabéns. Você é uma grande mulher, você é inspiradora, né, Liz? Eu me inspiro quando eu quero ser do seu nível, viu? Nós nos nivelamos bem, viu, Nívia? É uma empreendedora feminina e empoderadora do feminino. Pode parar, gente, não parar. A gente Mas foi é num curso verdade. faz um mês, né, Lícia? Que a gente estava juntas lá em Belo Horizonte, né? A gente estava lá, a gente não para, viu, gente? E agora a gente está no Condé, né? Agora é outubro já. Outubro nós estaremos lá juntas, né, Lícia? Novamente. Nívia, então eu deixo aqui agora esse espaço para você fazer suas considerações finais. Te agradeço imensamente mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu empenho, pela sua entrega. Agradeço em nome de todos os que estão aqui, da Odonto Expert, da Semana do Alinhador, né, por todos os radiologistas que divulgaram esse evento, chamando os dentistas parceiros para esse processo de busca de conhecimento para desenvolvimento de novas habilidades, visando o bem do nosso paciente. Esse empoderamento de transformar vocês, dentistas, mais confiantes para entregar um resultado melhor. Então, gratidão pelo seu tempo, pelo seu empenho. Eu sei como é a sua rotina. Então, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a todos vocês aí. Eu espero ter contribuído, né, na carreira de vocês, porque um dia eu fui ajudada, assim, ouvindo os meus colegas. Então, eu considero que eu cheguei onde que eu cheguei, foi realmente aprendendo com meus colegas. E quando eu joguei aqui realmente falando da Lísia, porque ela é uma mulher inspiradora mesmo, e que nem ela sabe que eu já aprendi muito com ela, só naquelas conversas, né, que a gente teve aí nos encontros da Invisalign. Então, que a gente possa compartilhar aqui cada vez mais e parar um pouco com essa mentalidade mais de escassez, essa mentalidade que a gente não pode entregar para o colega, que ele vai nos roubar paciente, ou que ele alguma questão assim, porque isso, gente, a gente está mentindo para nós mesmos, né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui para vocês, se não está na hora de vocês mudar realmente a chave, mas tem que mudar aqui dentro primeiro. Né? Primeiramente, mudar você, o seu sentimento dentro. Nós somos humanos, nós erramos, mas nós podemos aprender com os nossos erros, né? Então, eu deixo aqui essa consideração final e de reflexão, de abrir realmente a mente para uma nova ideia, porque você não vai se arrepender, porque nunca mais ela vai querer tornar ao tamanho original, viu? Então, eu quero agradecer, gratidão, Jefferson, gratidão a todos que estão aqui e que eu consiga aí levar vocês a um nível mais alto, né? Então, de mentalidade, de profissão, de pessoal, que eu consiga aí passar boas vibrações para vocês também. Muito obrigada. Obrigado, Fabrícia, aí, pelo seu depoimento aí. A Fabrícia que falou para você, Nívia, que só o que foi dito hoje já valeu muito. Oh, que bom! Fico feliz. Bom demais. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Se não tiver... Ó, o pessoal agora já está falando. Estou lendo aqui. Dando boa noite. Boa Mas noite. O pessoal não vocês quer ir também. embora, Nívia. Pois Eles querem Gente, ouvir eu preciso mais. cuidar do meu filhinho de 6 anos, viu? Tchau para vocês. Vamos marcar a próxima, Jefferson. Tem que sair dessa clínica. Tchau, Nívia. Pode desligar. Tarefa Tá bom, dada, vou tarefa sair, gente. Vou cuidar do cumpridíssima. pequeno, tá? Vai lá. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, gente. Gente, mais uma vez, muito obrigado para quem esteve presente. Oi, Juliana, boa noite. E ainda estamos aqui. Se alguém tiver aqui, tiver alguma pergunta ainda, pode fazer. Tá? Amanhã tem mais. É mais um evento.
Amanhã é com a Adtech, mais uma empresa que eu fiquei surpreso pelo tamanho que ela é, não conhecia, e amanhã vocês vão ter essa oportunidade também. E quem não entrou ainda no grupo da Semana do Alinhador para receber os brindes, não deixe de entrar. O brinde realmente é sensacional. Muito obrigado, gente. Excelente noite, bom descanso, um bom refazimento de energia, que vocês todos acordem dispostos para entregar o melhor resultado para os nossos pacientes. Obrigado, Vera, Vanessa, Malu, Ana Paula. Daniel, depois a gente conversa sobre isso. Manda uma mensagem lá no particular que eu vou conversar sobre isso. Fabrício, obrigado. Malu, Daniel, boa viagem amanhã. Dirija com cuidado. Gente, gratidão.